Olá, eu sou o John Victor Gomes Eu sou o Marcos Taras da Cunha. e representamos aqui o grupo de autores que não estão presentes também, Lucas Braga e Michel de Macedo, sobre o trabalho desenvolvimento de um display de persistência da visão com módulo Bluetooth HC05 reutilizado, uma solução de baixo custo para eletrônica embarcada. Estamos aqui representando o Instituto Federal de Santa Catarina, campus Xanxerê, e nesse trabalho a gente vai abordar alguns tópicos. São eles: introdução, objetivo geral e específico, fundamentação teórica, metodologia de desenvolvimento, resultado e discussão, considerações finais e, por fim, abordaremos como chegamos a estes fundamentos teóricos, as referências. Sobre a introdução, podemos falar que a eletrônica embarcada ela possibilita sistemas interativos e autônomos. E esse trabalho aprimora um display POV de baixo custo, integrando um módulo Bluetooth reutilizado para permitir controle remoto e promover sustentabilidade. Alguns tópicos são principais e vamos destacar aqui: o princípio da persistência da visão e a sincronização de LEDs. Iremos abordar como funciona a persistência da visão e o controle via Arduino através de sensores. Tivemos algumas restrições em relação à nossa reprogramação por cabo e algumas soluções foram integrar um módulo Bluetooth HC05. Os resultados foram uma maior flexibilidade, um baixo custo e um valor pedagógico agregado ao nosso protótipo. Temos também a questão dos nossos objetivos. O nosso objetivo geral dentro desse trabalho é desenvolver um display de persistência da visão, POV, de baixo custo, por meio da integração de um módulo Bluetooth HC05 reutilizado, demonstrando o processo de desenvolvimento e a construção do protótipo funcional. Como objetivos específicos, reaproveitar um módulo Bluetooth HC05 de projetos institucionais em desuso ou equipamentos eletrônicos descartados, promovendo a sustentabilidade e a redução do custo total do projeto. A ideia é também demonstrar a construção do protótipo funcional e o desempenho de sistema integrado Arduino, Bluetooth, POV em termos de legibilidade da imagem em movimento. Falando da fundamentação teórica agora, então, temos a persistência da visão ou POV. O Alves destaca a técnica da persistência da visão e sua aplicação em 2021 e mostra que a retina humana ela retém imagens por milissegundo suficiente para exibir esses textos ou imagens através de LEDs em alta rotação. E Santos, em 2020, salienta o valor dessa abordagem para promover uma interdisciplinaridade entre a física, a eletrônica e algoritmos de controle. Dentro do nosso contexto de sistemas embarcados, temos os autores Carvalho, Neto, Queiroz, que definem esses sistemas embarcados como computadores especializados, formados pela integração de hardware e software, projetados para executar funções específicas, frequentemente em ambiente com severas restrições de custo e energia. E a literatura destaca a importância de controladores como o Arduino na execução eficiente de tarefas dedicadas em projetos de baixo custo. Nós temos a comunicação Bluetooth, que é o nosso foco principal nessa transição entre o projeto e melhoria propostas. Então, Viana descreve que o módulo Bluetooth, principalmente o HC05, ele é uma solução eficiente de comunicação serial sem fio em um sistema embarcado de baixo custo e detalha na sua integração via UART, e protocolos de controle. Já Neto reforça que a comunicação Bluetooth deve ser tratada como uma tarefa de menor prioridade, evitando interferências entre processos críticos do sistema embarcado em questão. Vale lembrar que o nosso projeto tem uma intrínseca relação com o meio ambiente. Dias, em 1997, abordou a engenharia reversa como uma metodologia fundamental para o reaproveitamento de componentes eletrônicos. O artigo ele adapta essa abordagem ao contexto da sustentabilidade, demonstrando que identificar, testar, reconfigurar módulos descartados é essencial para que a gente possua projetos inovadores e ecológicos.
Agora eu vou passar para o esquema elétrico do dispositivo e contar com a ajuda do Marcos para explicar um pouquinho sobre esse circuito do display. Então, o circuito do DisplayPov, ele está logicamente dividido ali em 3 módulos. O módulo do Arduino e dos LEDs, o módulo do sensor Hall, que é o sensor que identifica o início do ciclo de escrita dos caracteres, e o módulo Bluetooth HC05, que é integrado para comunicação serial sem fio, o ART que o John ali citou anteriormente, sendo conectado às portas seriais primárias do diagrama elétrico. No diagrama elétrico ali foram conectados os LEDs da porta D3 à porta D11 do nosso Arduino, colocando ali os resistores de 270 ohms, um resistor em cada LED, para conter a corrente elétrica ali, para não acabar danificando nem os LEDs e não danificar a porta do Arduino. Nisso foi integrado o sensor Hall na porta D2, que é onde ele transfere esse sinal que ele faz a captura pelo ímã, né, ou pelo campo magnético do ímã, e envia ali para o Arduino. E o módulo Bluetooth, a princípio ali nós ligamos nas portas TX e RX do Arduino para fazer essa comunicação entre uma interface e outra. Então aqui nós temos um diagrama ali de como é escrito os caracteres no DisplayPov. Cada sequência que o programa roda pisca ou não um LED. A matriz utilizada ali nesse nosso DisplayPov específico é de 7x5. Então eu tenho ali a primeira fileira, por exemplo, está demonstrando no slide ali, onde eu tenho a primeira carreira de LEDs, da esquerda para a direita, onde eu tenho 2 bits sem energia e outros 5 bits energizados. Então esses bits energizados eles vão acabar excitando ali a saída do nosso Arduino e vai estar acendendo essa primeira fileira de LEDs. Fazendo a sequência ali de tempo, né, da programação, eu vou para a segunda fileira de LEDs, onde eu tenho um bit apagado, um bit aceso, um bit apagado, um bit aceso e 3 bits apagados. Vai formar a segunda carreira de LEDs. E assim sucessivamente até formar o caractere escrito. Nesse outro slide aqui nós temos mais um exemplo ali de como é escrito os outros caracteres, né? A letra D, a letra E, a letra F, só a título de comparação mesmo. Com a alteração desses bits que a gente consegue formar os caracteres no movimento rotacional do DisplayPov. Não foi. Os componentes então que nós utilizamos ali para montar a arquitetura do DisplayPov foi um Arduino Nano, que é o Arduino mais compacto ali que existe no mercado, um sensor de efeito Hall, que faz a identificação de movimento do braço mecânico, né? E o módulo de sensor Bluetooth. Outros componentes ali que nós utilizamos para estar desenvolvendo o DisplayPov, entre eles LEDs, fios, cola instantânea, espaguete, termorretrátil para fazer a isolação dos fios, o MDF de madeira que nós utilizamos para fazer a estrutura, chapas de acrílico que também pensamos em utilizá-las para conseguir demonstrar os componentes do DisplayPov ali de uma forma mais didática, bateria de alimentação e um motor de ventilador para dar um movimento rotacional. Então, como resultados ali, para chegar no resultado de funcionamento com exatidão do equipamento, nós realizamos vários testes e várias modificações no decorrer do desenvolvimento. Como eu falei ali anteriormente, o uso da chapa de acrílico foi fundamental ali para o uso didático do DisplayPov, para fazer demonstrações ali dos periféricos que envolvem o equipamento.
Um fator muito importante que foi levado em consideração é a simetria de massa do dispositivo, onde tentamos desenvolver ali o máximo possível de distribuição de peso na estrutura do DisplayPov para evitar vibrações. Então, a alteração do capsulamento do sensor Hall foi também de fundamental importância, onde a placa do sensor em si foi fixada na estrutura superior do DisplayPov e foi feita uma extensão fixando o sensor na parte inferior da estrutura para uma melhor captação do campo magnético do ímã. Então, nós fizemos comparações com projetos similares já desenvolvidos e tentamos aperfeiçoar esse nosso DisplayPov para um funcionamento praticamente de excelência. Algo que nós notamos em relação à rotação do DisplayPov, principalmente no modelo que nós desenvolvemos, é que se aumentar muito a rotação dele, ele acaba fazendo um deslocamento de ar e ruído e acaba tornando ali um pouquinho desconfortável o funcionamento. E futuras adequações ali que nós vamos desenvolver, vamos fazer modificações no DisplayPov desenvolvido, principalmente uma delas a alteração, como eu citei anteriormente ali, a placa do Bluetooth, nós ligamos ali na entrada serial do Arduino. E isso causa uma certa dificuldade ali quando se vai fazer uma regravação no Arduino, onde eu tenho que desligar o sistema do Bluetooth e fazer a conexão daí da porta serial do Arduino no computador para mim repassar o código. Isso aí nós vamos acabar fazendo algumas alterações em relação a essa situação. Agora nós vamos ver o vídeo do DisplayPov em funcionamento, o resultado do nosso, então, protótipo. Bom, como considerações finais, o nosso projeto, em suma, desenvolve um display POV, de persistência da visão, com módulo Bluetooth HC05 reutilizado. E ele mostrou-se muito eficiente e sustentável para sistemas embarcados e de baixo custo. Temos algumas imagens referenciando o nosso motor de ventilador com ímã de sensor Hall e demonstrando o funcionamento do próprio display. Como considerações finais ali, nós dizemos que o nosso protótipo apresentou robustez e potencial didático para o uso educacional. A reutilização de componentes evidencia a importância da manufatura reversa para a sustentabilidade e redução de custos no desenvolvimento de projetos. Temos abaixo um vídeo do nosso autor Marcos, onde existe a explicação desse uso em sala de aula com um potencial didático, onde os alunos estão aprendendo sobre Arduino e tiveram a oportunidade de descobrir um pouco mais sobre essa ferramenta, utilizando a sustentabilidade, a elétrica e também o dispositivo em si, o Arduino. Então, o reuso com os equipamentos. Passo a palavra aqui para o Marcos para falar sobre as futuras melhorias, então. Então, há algumas melhorias a mais ali que nós vamos estar desenvolvendo no nosso POV. Pode incluir motores mais leves e portáteis, a interface Bluetooth, aprimorando maior versatilidade do sistema. Então, vamos agora ao nosso referencial teórico. Dentro das nossas referências bibliográficas, temos autores como Alves, Carvalho, Dias, Gomes, Neto, Queiroz, Santos e Viana. Esses foram os autores que nós utilizamos, assim como os seus coautores dentro das referências bibliográficas. Por fim, agradecemos sinceramente por poder contribuir cientificamente no 15º Encontro Anual de Tecnologia da Informação, EATI. Falo em nome dos autores juntamente com o Marcos. Eu sou o John Victor Gomes. Coloquei meu e-mail de contato john.gomes@ifsc.edu.br.
Temos Lucas Braga, que não está presente, lucas.braga@ifsc.edu.br, caso alguém se interesse pelo meio de contato. Assim como Michel de Macedo, michel.kramer@ifsc.edu.br. E vou deixar o Marcos se apresentar e falar por ele. O Marcos também. O meu e-mail é marcos.cunha@ifsc.edu.br. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição.